Amém. Amém. Olá, tudo bem com vocês? E como vocês já viram, a gente já começa a mesa chorando, né, pastora? Sentindo a presença do Senhor. E é sobre isso, é sobre a presença que se faz na mesa, o partilhar do pão. Como eu sempre digo, a mesa carrega uma presença, a mesa carrega detalhes que só aqui a gente consegue receber dele, não é, pastora? Verdade, verdade. Gente, que privilégio hoje estar com uma mulher dessa. Olha que elegância dessa mulher, que coisa mais linda, esse sorriso. Gente, ela carrega realmente a presença do Senhor. Oh, Deus. E hoje é algo maravilhoso para Amém. mim estar com essa mulher aqui, assentada à minha mesa, para poder falar de Jesus com você. Amém. E eu sei que será uma mesa onde o Senhor vai me ensinar, vai me encher, vai me moer. E assim com você que está aí nos assistindo. Por isso que eu quero convidar você agora já a partilhar essa mesa com o máximo de pessoas que você puder para assistir, para ser cheio também do Senhor aqui comigo e com a pastora Rita. Amém. Pastora Rita, muito obrigada. Prazer. Obrigada por aceitar esse convite de última hora que foi preparado pelo Senhor. Verdade. Né? Muito Verdade. Obrigada por acreditar naquilo que eu carrego também. Amém. Muito obrigada. É um prazer. Pastora Rita, uma pastora angolana. Verdade. Que vive hoje em Lisboa, mas que os pés tocam em terras que a gente jamais imaginou. Verdade. E que a voz alcança os 4 cantos dessa terra. Amém. Ela é uma flecha na mão do arqueiro nesses últimos tempos, né, pastora? Verdade, minha querida. Uma mulher que tem levado a palavra do Senhor de alinhamento. Nos 4 cantos. E não uma mulher cantos. que passa o pirulito na boca de ninguém não, né? Mas que leva a espada. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Amém. Porque não é só a gente viajar. Não é só a gente entrar no avião, pegar a mala. É muita coisa que envolve. Envolve o antes, envolve o depois, envolve a continuidade. Então, torna-se algo que tem que ser muito bem planejado no espírito, muito bem mesmo. Por exemplo, agora, eu fui ao Bahrein, em novembro do ano passado. Fui lá ver uns filhos do coração que eu lá tenho. E quando eu comecei a me preparar para a viagem, eu percebi que era uma viagem diferente. Completamente diferente, até porque já havia promessa do Senhor eu ir até a parte da Ásia, aquela parte dali, Médio Oriente, Ásia, já tinha ido a Turquia, Jordânia, por ali. E quando ele disse, não, tu vem até aqui de onde eu estou, vem até aqui, eu disse, meu Deus, eu olhei para o trajeto e disse, pai, 10 horas e meia de voo, pai, meu Deus do céu. Mas sabe, né, quando pede, a gente olha para o pedido, apresenta ao Senhor, mas tem que ter o discernimento de saber se Deus está mandando ir ou se a gente está indo só por livre, espontânea vontade ou por amizade. Sentir. Tem que ver isso. Mas quando foi a altura do Bahrein, eu disse ao pai, eu vou com a cara e coragem, eu vou com o Espírito Santo, porque, pai, aquilo ali é uma janela diferente. Eu não posso chegar lá, cheguei, não. Aí comecei a preparação, jejum, oração, os cuidados, as informações sobre roupa, sobre cultura, porque isso, quando eu tenho tempo, eu mesma faço pelos países. Mas quando eu não tenho tempo, que é descer num país, subir para outro, tudo, ou apanhei o avião para outro, aí eu peço a Deus, eu disse, pai, me mostra como se move o mundo espiritual ali. Me mostra porque eu não sei o que é que eu vou encontrar. O que é que eu vou enfrentar. Qual é a maior chave de viajar para tantos lugares? É você perceber no espírito o tipo de armadura que você tem que usar. Isso é uma coisa muito importante. Nós não podemos chegar num lugar sem colocar uma armadura. Que a gente não sabe o que é que nós vamos encontrar naquele espaço. E como identificar isso, pastora? É assim, todos os países do mundo, eles têm características muito próprias e muito individuais.
Então, por exemplo, eu vou falar do Brasil. O Brasil, para além dele ter uma fronteira marítima muito grande, a gente já sabe que parte do sistema que governa o Brasil no mundo espiritual tem que ter Leviatã, por causa da fronteira marítima que vocês têm. Tem que ter Leviatã. Depois, logo a seguir, a gente vê o que se passa dentro do Brasil. Política, violência, mães solteiras, meninas que terminam a universidade, que trabalham, mas permanecem solteiras. Num dado e determinado local do Brasil existe uma violência bastante exagerada. A gente vai vendo isso e vai começando a identificar. E aí a gente sabe, olha, quando ele, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu saí de Lisboa agora. Eu apanhei o avião em Lisboa. Quando estava quase chegando em Cabo Verde, o avião entrou numa turbulência de quase 7 horas. Meu Deus. Então, o que acontece nessas situações? Você se concentra, não dorme e fica atenta aos movimentos que Deus vai dando. Quando chega a meio do oceano, ele faz, portanto, o Oceano Atlântico Sul com o Norte, eles se encontram ali. Quando eles se encontram ali, há uma convergência de ventos ali, um pouco desconfortável. Ali a gente já sabe que o avião está saindo da parte norte, do Atlântico Norte, para o sul. Aí já aproveita tudo que é armadura da Europa, que só está adestrada para a Europa, para lutar nos países da Europa, ela vai se desligando ali. E o que é que a gente faz? A gente ora dentro do avião e diz, Pai, toda a armadura da América do Sul, todo o equipamento que eu vou precisar para a América do Sul, eu preciso dele agora. Dá ordem aos teus anjos para começarem a movimentar nas regiões celestiais a minha nova armadura. Essa armadura que eu coloco ele a fazer aquele negócio da linha ali, é uma armadura que serve para toda a América do Sul. Mas depois existe uma específica para cada país. Porque os principados que se movimentam no Brasil não são os mesmos, por exemplo, para o Chile, nem para a Argentina, nem para o Uruguai. Eu estive lá o ano passado, Argentina e Uruguai são completamente diferentes. Totalmente. Completamente diferentes. Mas eu consegui perceber que parte do Uruguai, que quase está perto do Brasil, eles são parecidos. Eles são parecidos. Aí eu digo, Pai, aqui eu teve uma terra junta, aqui, porque eles são parecidos, são praticamente idênticos. Mas depois, à medida que tu vais entrar para dentro do Uruguai, eles vão modificando. Então, reconhecer onde nós estamos é um fator principal para a gente usar as nossas armas para guerrear. Senão você guerreia à toa. Então, vamos entrar aqui, pastora, no ponto que eu amo, que eu falo, que eu ministro, que é sobre família. Então, nós reconhecermos o que nós estamos enfrentando dentro de casa, com o nosso casamento, com os nossos filhos, as dificuldades que a gente está ali, reconhecer e começar a lutar com as armas certas, é que vai nos aliviar, não é bem essa palavra que eu quero usar, mas é que nos vai fazer a gente vencer essa guerra. Exatamente. É identificar como nós devemos agir mediante a isso. Exatamente. Meu esposo está me traindo, tá difícil, muita briga. Isso já é um reconhecer da luta que eu estou enfrentando. Por exemplo, dentro da família, nós vamos pegar um arquiteto que, quando ele entra na família, ele entra com o objetivo de não só destruir aquela família que está ali dentro, como também já entra na geracional daquela família. É o principado jezabélico. Ele entra para desfazer a família. O que acontece? Ele entra quando ele encontra um espaço aberto no roubo da autoridade. Quando a esposa rouba a autoridade do marido. Nossa, isso é o que mais tem acontecido, né, pastora? Então ele entra ali, já analisando os filhos, para ver qual deles é que vai carregar aquela semente enquanto ele destrói aquele casamento.
Tanto é que se tu fizeres uma análise de alguma família assim em particular, tu vais ver os traços. Vais ver a mãe dirigindo para o filho, dirigindo para a mãe, dizendo o seguinte: eu não vou casar com uma mulher que manda em mim como a senhora manda no no meu pai. E a filha dizendo para a mãe: eu vou casar com um homem igualzinho o meu pai, que é para poder governar como a senhora governa. Uau! Ou, se não, posso dizer ao contrário também, eu não caso com um homem banana como o meu pai. Por quê? Porque a coisa começou tudo no roubo da autoridade. Por isso é que quando um homem e uma mulher casam, e a mulher pensa que o lugar que ela teve lá no Jardim do Éden foi a cabeça, aí ela já vai destruindo. Destrói tudo. Já vai destruindo. O segredo é o roubo da autoridade. Se você entender como funciona o roubo da autoridade, você vai ter um casamento duradouro. Por isso que hoje, pastora, o índice do IBGE mostra quantos divórcios têm acontecido nos últimos anos. Então, houve um aumento de divórcio e uma queda de casamentos sendo realizados. Ou seja, então não tá se casando e quem casou está separando. Está separando. Por conta dessas questões. É uma divergência na autoridade. A mulher, ela quer se impor porque é isso que o mundo hoje está dizendo. Quantas vezes eu já enfrentei problema, pastora, ou falatórios das pessoas, de amigos, que eu era uma pessoa doida. Porque eu sou formada, eu tinha ótimos empregos, eu tinha ótimo salário, e eu largar tudo para estar dentro da minha casa. Mas para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu esposo. É verdade. As pessoas chegam, às vezes, aqui em casa, e às vezes eu vou mostrando na internet. Eu tenho uma panelinha de pressão, eu não sei se ela é 1,5 litro ou se é 2 litros a panelinha. Pequenininha. Porque meu esposo ama feijão cozido todos os dias. E se eu estou em casa, por que eu não posso cozinhar o feijão todos os dias do meu marido? Posso fazer. Sabe o que me preocupa mais? É a alteração de prioridades e de valores. Porque hoje, a mulher ficar em casa é tida como... qual é essa expressão? É tido como uma mulher fora de moda. Uma mulher deixando de se explorar. Uma mulher sem ocupação. Uma mulher que vive sonhos que já não existem mais, porque lá fora a sociedade está tão deturpada, está tão esquisita, que para eles a mulher vale pela luta que ela passa e que ela dá. Então, o que acontece? Tu encontras, por exemplo, uma mulher, eu vou pôr a profissão que para mim eu acho top, uma comandante de um avião. Ela, quando chega dentro de casa, ela continua sendo mulher. Ela não muda, porque é comandante do avião, aqui vem para casa, eu tenho que comandar tudo. Não, aqui quem comanda é o marido. Porque Deus estabeleceu as coisas bem claras. Por exemplo, tem um monte de gente que fala: pastora, tu tem que arranjar um companheiro. Gente, não tenho nada contra isso. O Deus sabe o que se passa com a minha vida, e a minha vida está totalmente entregue na mão dele. Mas o fato de eu pregar do jeito que eu prego, o fato de Deus fazer a minha vida o instrumento que ele faz, não me dá o direito de chegar em casa e comandar o marido. Agora, me dá o direito de eu chegar em casa e edificar a minha casa. É diferente. É diferente. Comandar, não, mas edificar é diferente. Por exemplo, houve aqui uma situação bem interessante que o Brasil viveu. Nesse momento, o Brasil ainda está vivendo o resquício de ter tido um presidente mulher. Gente, eu sei que aí no pessoal vai me matar por falar isso. Vai acabar comigo. Mas é verdade. É verdade. Tem coisas que Deus não chamou a mulher para fazer. Não chamou. Não chamou a mulher para fazer. Concordo. Não chamou. A gente tem que ir lá ver em Gênesis. Ele não chamou a mulher para fazer. Ele deu a responsabilidade, a cabeça ao homem. Sabe por quê? As pessoas pensam que a coisa é tão leve desse jeito. Ele deu a responsabilidade ao homem para ter alguém a quem cobrar.
Por isso ele fez todas as coisas, adormeceu o homem, tirou a mulher. Ele não tirou a mulher do homem acordado. Não. Então a mulher não tem que escolher o lugar que ela tem que ficar. O lugar já foi atribuído pelo Senhor. E é isso que nós estamos perdendo. Pastor, e assim, a divergência não vem só da mulher de querer tudo, fazer tudo, ser reconhecida, ser honrada, ser aplaudida, Porque hoje o que as mulheres querem é estar em um lugar ao qual elas não é, igual a senhora está dizendo. E os homens, em contrapartida, são homens moles, que não têm firmeza no falar, que não têm postura, que não são servos, que não são pastores dentro da sua casa. São os acabes da vida. Mas sabe por quê, minha querida? Porque a sociedade, ela está alterando os conceitos e está estabelecendo preconceitos. O que acontece? Nós hoje vemos homens que até se vê um pouquinho mais discreto, mas em países da Europa, nós vemos homens muito afeminados. Muitos. Muito afeminados. Mas eles não... E tu, para poder olhar e ver se ele é o afeminado para outra tendência ou é afeminado para ser homem, tem que ter um discernimento, porque quase não dá para... Aí quando tu vê ele saindo com a família e tudo mais, ainda assim tu tens que continuar tendo um discernimento na situação. Por quê? Porque a própria sociedade está contribuindo para isso. Por quê? Alguns homens casam mais tarde, querem continuar dentro da casa dos pais, fazendo a vida normal, porque ali tem cama, mesa, roupa. Para que eles vão se esforçar? Para encontrar outra pessoa que faça. Semana passada eu preguei numa igreja sobre família. Eu preguei sobre 3 tipos de gerações. A geração de Oná, que é uma geração que destrói, mas não constrói. Tem o prazer como fonte e não a responsabilidade. Nossa, o prazer de fonte, mas não a responsabilidade. Quer ser cuidado, mas não cuida. E principalmente, quando a gente vê que Deus matou, né? A gente leva logo, não, foi porque ele derramou o sêmen sobre a terra. Não. Deus matou, né? Por causa do egoísmo que ele tinha. Porque não era só ele dar a continuidade do irmão que tinha sido morto, que era não. Era pensar no pai, Judá. Por quê? Tudo aquilo estava em volta do patriarca, que era Judá. Não era pensar nele, era pensar na continuidade da família. Por isso Deus matou ele. E nós temos um monte de Onãs por aí. Na verdade, a sociedade ela está nos impondo os Onãs da vida. Tá lá. Porque, às vezes, até as mães contribuem para isso. Meu filhinho, aí eu digo, mas, pastora, pode orar pelo meu filhinho? Eu olho para a pessoa e digo, nossa, mas essa mulher com essa idade, ter um bebezinho? Quando eu vejo, o filhinho tem 45. Meu Deus do céu. Quando eu vejo, o filhinho tem 35. Nunca deixou ter responsabilidade, nunca deixou arrumar uma cama, lavar uma louça. Não. A minha avó era assim. Via se os filhos levantassem da mesa e fosse lavar um copo, para ela era um absurdo. Não. E esses Onãs da vida, e o que é pior, eles não estão só na sociedade, eles também estão dentro da igreja. Você chega, pede o favor ao camarada, o camarada faz aquele plano todo, você olha para aquele plano, você está vendo que aquele plano não tem como dar fruto, mas porque ele idealizou que quer produzir um certo resultado, ele está apresentando o plano. No final, tem nada. Nada. E quando você vai procurar pelo indivíduo, ele nem mais na igreja está. Por quê? Ele não constrói, mas ele destrói. Destrói amizade, destrói relacionamento, destrói estrutura de igreja, rói tudo. Porque é só o prazer da parceiro, prazer de ser visto, prazer de ser tido, ser achado, prazer de estar na mídia, essas coisas, que tudo tem a ver com Oná.
Tudo. Sabe o que me dá temor? Me dá um temor muito grande. É que todas essas coisas, Deus não perdeu o controle de nada. Nada. Eu vinha conversando com a pastora Cleusa no carro, eu disse, amiga, eu não sei como é que as pessoas, elas fazem as coisas meticulosamente, de uma forma premeditada, como Deus não falou na primeira, não falou na segunda, não falou na terceira, o camarada continua naquela continuidade, e quando ele vê, ele está produzindo um maná. Quando ele vê, não tem hipótese. É que não tem hipótese de fazer mais nada. Por quê? Porque o acúmulo de coisas largadas faz com que a gente crie um muro de idolatria de tal forma que o arrependimento não rompe. Não rompa aquele muro de idolatria, porque a pessoa está habituada a caminhar daquele jeito. Então, como ela está habituada a caminhar daquele jeito, ela levanta um muro à volta dela e ela põe um cartaz e diz, aqui nem Deus tem acesso. O fim dessa pessoa é a morte. Isso aí me apavora. As pessoas hoje estão com esse muro com desculpa de estou ferido, não me toque, não quero, vou viver no meu mundo, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo e eu não. Uma coisa bem interessante que eu vejo é quando a pessoa chega perto de mim, eu olho para ela e digo, nossa, você está muito machucada. Ai, tô. Por quê? Com fulano. Eu disse, mas quem te machucou foi Deus? Não. Então por que a igreja é a primeira a pagar? E é verdade. Por que a igreja tem que entrar nesse conflito que você criou e deixou se envolver? E se envolveu no problema e não consegue resolver o problema. Não, pior é quando nos passam um atestado de que nem Deus consegue. A pessoa olha para nós e diz, pastora, o meu problema, o meu problema é difícil demais, pastora, difícil demais. E quando falam assim, a pastora, pastor, o meu problema, não, tá tudo bem, deixa, Deus é minha justiça, Deus que resolva e outra. Eu já liberei o perdão. Não liberou, não. Eu falo, pastora, que esse liberar perdão, eu liberei o perdão, é uma frase que Satanás adora. É paz com o diabo. Ele ama essa frase, eu liberei o perdão. Porque o liberar perdão não é isso. O perdão, eu preciso ir, chegar até a pessoa e reparar aquele erro. Pastora Rita, a senhora me machucou aquele dia. Então, agora, se a outra pessoa não dá oportunidade, aí é outra coisa. Mas eu preciso tentar. Porque eu preciso entender que o perdão não é sobre você, é sobre mim. Exatamente. Agora, se a pessoa não der abertura... É Crônicas que fala, pastora, primeira Crônicas que fala que nós precisamos chegar, se a pessoa não nos der abertura, chama-se a terceira pessoa. Não é Novo Testamento isso. Isso é Coríntios. 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 Que chama-se a terceira chama pessoa. Chama a testemunha, o apóstolo Paulo ensinou assim, chama as testemunhas e aí você fala de novo. Aí se a pessoa não... Vai para a igreja, põe na igreja. Aí senão é só... Jesus da causa mesmo. Mas o nosso coração hoje, ele tá tão endurecido, tão não quero, não vou sofrer de novo, porque eu já conheço o caminho, que a gente não quer isso. Não. A gente não hoje está mais mudança. fácil. Hoje está mais fácil a gente evangelizar alguém do que convencer a pessoa de que o tratamento só nos atingiu do jeito que nos atingiu porque era conosco. Não era tanto com as pessoas que nos fizeram. Deus está interessado em nós, naquele problema. Porque, devido à idade que nós temos de caminhada, devido aos processos que estamos passando, quando as coisas nos atingem, a gente tem que ver o que eu tiro disso aqui, qual é a lição que Deus quer me ensinar aqui. Somos nós os primeiros. Porque fomos nós que fomos atingidos. A gente estava no caminho e foi atingido. Por que Deus permitiu que aquilo nos atingisse? É porque Ele quer consertar mais alguma coisa, precisa ser consertado. Eu quando falei ontem na igreja sobre a identidade ser renovada,
As pessoas, elas não prestam atenção a detalhes pequenos. Quando a identidade normal, natural vence, você não vai lá trocar. Tem que fazer outra. Tem que fazer outra, Uma não tem? nova foto, tudo novo. Por quê? Tem que fazer outra porque você, ao longo dos 10 anos que foi usufruindo daquela identidade normal, você sofreu mudou. alterações, traços, bolinha que apareceu, ruga que caiu, olho que Cabelo desceu. que mudou. Cabelo que mudou. Então você tem que ir lá de novo. Nossa vida. A mesma coisa com Jesus, gente. Você renovou, você aceitou Jesus como seu Salvador, caminhou um pouco mais de anos. Por exemplo, uma pessoa, se tu vai conversar com uma pessoa que não foi lá no Vale de Jaboque e pediu a Deus uma alteração, não mudança de identidade, é uma transformação daquela identidade. Se você não fizer isso, você vai ter problema. Você vai ter problema porque a pessoa, ela durante o novo nascimento, aceitou Jesus como seu Salvador, passou dentro da igreja, passou por vários departamentos, passou por várias igrejas, passou por vários processos de cura, passou por várias situações terríveis. Aí chega aquele ponto, encontras uma pessoa com 15 anos de igreja, que nunca foi lá, mudou, nunca foi lá e pediu: Jesus, transforma a minha identidade. Jesus vê o que está ruim em mim. Foi seguindo aquela constância. Quando você conversa com ela alguma coisa, a primeira coisa que ela diz: no meu tempo, acabou, gente. É que mudar dói, né, pastora? Muito. Mudar para Cristo, ser filha, dói. Muito. A mudança dói. Muito. Deixar as coisas para trás dói. Muito. Principalmente uma mudança que produz transformação. Quando Jacó chegou ali no Vale de Jaboque, ele já levava um ciclo, um tempo de 4 ciclos de 7 anos. Mas ele chegou ali e Deus disse: vamos mudar a tua identidade. Porque apesar de você ter trabalhado esses anos todos, o Jacó, o suplantador lá de trás, ele veio junto contigo. Agora eu preciso mudar essa identidade, porque trata-se daquilo que você gerou e que vai vir à frente. Que eram o quê? As 12 tribos. Então Jacó precisava perder essa última parte aí, para garantir que os filhos dele tivessem um processo de herança diferente. E Deus foi lá, ele lutou em Deus e ele trouxe uma nova identidade. Nós precisamos passar nisso. Gente, eu acabei de sair de uma agora, no mês de dezembro. Isso é sem véu. Amiga, aqui não tem super mulher, não. Sem véu. Eu estava vindo do ano de 2024 terrível. Empurrando as coisas com a barriga, viajando de forma que me sentia exausta, muito exausta. Eu vendo as pessoas me atingindo e eu permitindo. Baixei as defesas todas, cansada. Eu disse: quer saber, pai? Acho que está chegando o meu fim de sair da missão. Dezembro eu viajei para Antuérpia, Bruxelas, na casa dos filhos do coração. Viajei para lá. E uma das amigas que nós temos, ela disse: Rita, estou sentindo isso. Eu disse: amiga, vamos entrar nós as duas no altar. Qual foi o meu espanto? Quando eu entrei no altar, eu disse: pai, eu quero te apresentar o meu filho. Pai, eu quero te apresentar os donos da casa. Quero apresentar a mim. É você. Você entra aqui e é contigo que eu quero conversar. Meu Deus. Não é com os outros. É com você. Porque a mudança começa a partir de nós. É com você. Entrei, eu disse: pai, eu tô arrebentada, pai, tô cansada. Eu acho que é da idade. Ele disse: não.
A tua armadura é que te machucou. Porque as pessoas entraram no limite que não podiam entrar. E isso é tão notório para nós pastores, para nós ministros, que a gente precisa salvaguardar o limite. Porque a intimidade excessiva gera um espírito de botequim. Sabe o que é o espírito de botequim? Não, eu ia perguntar para a senhora agora, o que é o espírito de botequim? O espírito de botequim é aquele tipo de gente que nós colocamos na nossa mesa, eles usufruem da nossa intimidade e depois eles se sentem no direito de publicamente nos expor por alguma coisa, nem que seja por brincadeira. Isso é um espírito de botequim. Isso é um espírito que atrapalha a nossa caminhada enquanto servos de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem se assenta à nossa mesa. Mesa é lugar de intimidade. Se você colocar qualquer pessoa, não é só lugar de comunhão, intimidade também. Só senta na mesa, quem é íntima minha, quem entra na minha casa é aquela pessoa que tem intimidade comigo, o resto eu recebo ela na igreja. E esse espírito de botequim, nós só conseguimos nos ver livre dele quando a gente percebe que a nossa armadura enquanto ministros, ela é retirada pelo Senhor, não na presença de pessoas, na presença dele. Pastora, mas o que é interessante também é que o espírito do botequim, como a senhora está falando, quando nós identificamos isso, quando a gente fala que está cansado, está exausto, porque muitas coisas acontecem que nos traz a exaustão. Então, identificar isso também é um ponto positivo a qual eu posso corrigir, né? Ser curada para que eu permaneça na caminhada. Mas tá, agora vamos tocar naquele ponto da saúde mental, né? Que agora tá muito... E identificar esse botequim e eu começar a orar para que o Senhor retire da minha mesa, para que o Senhor afaste as pessoas, eu tenho que entender que vai doer também tirar as pessoas. Vai doer para elas, porque para mim... Vai ser alívio? Vai ser alívio, porque eu preciso me defender até mesmo para prolongar os meus dias, porque eles vão ficando diminuídos. Vão. De tanta exaustão. De tanta exaustão. Eu também não tenho problema em admitir uma coisa que há uns 3 ou 4 anos eu tive burnout, de excesso de trabalho. Deus teve culpa? Não. Deus teve culpa? Não. De forma nenhuma. Eu não pus limites. E aí tá outro ponto também, né, pastora? Nós nunca identificamos a nossa culpa. Ou a culpa é de Deus, ou a culpa é de Satanás. Amiga, mas assim, desde o Jardim do Éden que a culpa é terceirizada. Uai. A culpa nunca é nossa. Não, a culpa é solteira. A gente faz ela casar com quem a gente acha que tem que... A culpa nunca do casamento ter acabado é minha, a culpa é só dele, a culpa dos meus filhos estarem assim nunca é minha, foi escolha deles. Tudo é culpa de outra pessoa, mas nunca identificamos os erros em nós. Quando Deus me chamou para conversar em dezembro do ano passado, Ele quando disse, a tua armadura te machucou, eu disse, ai, mas eu não estou percebendo isso, como assim? Ela estava solta? A minha armadura me machucou porque eu não coloquei limites. E detalhe, eu tinha muita dificuldade em dizer não. Muita. Agora eu tenho prazer. Tenho prazer, querida. É não, é não. Eu posso, eu faço. Mas não me obrigue. E como identificar que a armadura está me machucando, pastora? Porque a gente deixa as pessoas chegar tão perto, que a gente perde a defesa. Perde a defesa para contrapor aquilo que a pessoa está dizendo. E o que é que a gente faz? A coisa mais fácil. Depois eu converso com ela, está no mau momento. E vai deixando passar. E as pessoas vão entrando. Nós somos pastores e ministros do Senhor, mas nós não deixamos de ser filhos.
De forma nenhuma. A armadura que a gente tem para executar essa tarefa especial que Deus está mandando faz com que a gente se proteja não só das intempéries do inimigo, como também as pessoas percebam que aquele limite ali não pode ser passado, que aquele limite ali cabe a Deus enquanto nós filhos e aquele limite cabe às pessoas enquanto nós ministros. Porque senão é uma invasão de uma maneira que a gente não sabe como governar. Não sabe. Sabe? Imagina, você chega hoje na Casa Branca e simplesmente diz que quer conversar com o presidente dos Estados Unidos. Cara, eles te metralham toda. Todinha. Fica uma peneirazinha. Por quê? Existem coisas que não pode desrespeitar. Só que dentro da igreja as pessoas desrespeitam com muita facilidade. Porque o problema de um é sempre mais urgente. E não existe ninguém no mundo com o problema dela. O dela é o mais pesado, é o mais atribulado, é o pior. E a gente depois vai peneirar. E tu diz, não, tu ocupou meu tempo só por causa disso? E tu diz, pô, eu já vi ontem a pessoa com um problema maior do que o teu. É esse o teu problema, afinal? Eu sei que existem problemas que vão de pessoas. A pessoa, enquanto um é o oceano, o outro, o mesmo tipo de problema é um riozinho. Eu sei disso. Mas tem os exageros que nós precisamos cortar para bem da nação. Senão a nação vai embora. E o pessoal continua. Porque a coisa é assim. Infelizmente, se a gente não se guardar, a gente acaba virar um modismo. Está na moda pastora fulana, está na moda pastor Beltrano, está na moda... Não, gente, eu não estou na vibe da moda. Não. Não estou procurando poder. Não, por quê? Oh, amiga, são 30 anos. São 30 anos. Nesses 30 anos, eu e Deus, Deus e eu. Até mesmo pela chamada que ele me deu, Isaías 58, versículo 12. Eu te chamei para ser reparador de brecha. Ou você anda com uma pessoa igual a ti, que tem a mesma chamada, ou você anda com pessoas que pausadamente elas estão na tua vida e daqui a bocadinho elas não estão, porque a batida é muito, muito grande. Mas em todo momento, isso precisa ficar bem claro, em todo momento, quando Deus te chama, você permanece com Ele, e Ele te atribui um ministério, não é o contrário. Não é Deus te dá o ministério e depois te chama. Não. Ele primeiro te chama, permanece com Ele, Ele te ensina e depois Ele te atribui o ministério e te vai o ID. Em todo momento, quando Ele faz isso, quase todas as coisas que vêm parar até nós, como problema e prova, o tratamento é nosso. Sabe por quê? Nós subimos de degrau em degrau. Então, é nosso. Somos nós que temos que dar resposta àquilo, que é para depois conseguirmos vencer em Cristo, que é para quando vier a próxima multidão de pessoas que está associada àquele nível de dificuldade, a gente sabe como contrapor. A gente sabe como contrapor. Então o aprendizado é nosso. Esse é o poder da presença em nós. Mas nós queremos só o poder e não a presença. Não. Porque a presença para nós requer tempo, intimidade, entrega, compromisso. E a gente que olha a facilidade. O botãozinho olha para a presença e diz, olha como é que a sociedade está, pai. Se eu ficar aqui mais 5 minutos, eu não vou conseguir responder o corretor tal, o fulano tal. Não, pai, é só esse que eu tenho. E a minha vida, ela roda de sentido contrário. Eu fico ali, eu oro ali. Eu tenho uma amiga que diz, nossa, Rita, sai do quarto. O melhor ambiente da casa que eu gosto é o quarto. No quarto eu danço para Jesus, eu converso com Ele. Hoje mesmo eu acordei. Eu choro, eu grito. Hoje mesmo eu acordei e disse, pai, eu não sei o que, que a irmã quer que eu fale, mas o Senhor sabe. Tomando banho, escovando os dentes, a gente conversando. Eu disse, pai, ontem escutei umas coisas. Meu Deus, pai, coisa terrível, pai. Como é que as pessoas... Eu digo, agora eu entendo o que é o coração cauterizado. Agora eu entendo, pai, porque isso aqui é um coração cauterizado. A pessoa não aceita mais que Deus pode
arrebentar com aquela situação e Deus ainda está no poder, porque ela vai fazendo. Deus não está vindo, Deus não está falando nada, Deus não está... Mas você sabe o que eu acho interessante? Uma palavra que a senhora usou com esse termo. Acham que Deus não faz, mas as pessoas hoje não identificam mais Deus como Pai. Não. Só identificam Deus como Deus. Isso. Pai, não. Porque pai, eu tenho acesso. Pai, eu entro no banheiro, eu continuo chamando, eu continuo falando, eu continuo conversando. E eu vou para contas. minha cozinha, eu permaneço ali conversando, chorando, reclamando, me alegrando. Mas Deus... Para mim falar com Deus, eu tenho que marcar a hora. Ele é isso, ele é aquilo. E eu sou tão pequena que Deus não vai olhar para mim. Porque eu vivo como escrava e eu não vivo como filha. E ainda falam isso pra gente. Mas por que Deus vai estar interessado em resolver o meu problema? Deus tem um monte de problema para resolver. Falam isso. E ficam olhando assim como se nós fôssemos bichos em vias de extinção. E ainda pede oração pra gente, porque a nossa intimidade, Deus nos ouve, mas não ouve. Thalita, você pode orar por mim, pastor e tal. Mas por que não você ora? Porque Deus não me ouve. Porque o seu tete-a-tete com Deus é muito maior do que o meu. Mas eu sou filha, você também é filha. Mas um dia já me disseram na minha cara, eu disse, por que você me pede aconselhamento? Sabe o que a pessoa me respondeu? Eu te peço aconselhamento porque é mais fácil falar contigo, porque Deus te responde com maior rapidez. Agora comigo eu fico anos e anos esperando. Então eu pego um atalho e o atalho é você. Gente, eu olhei para a pessoa e disse, oh meu Deus. Aceita, pastor. Aceito. Eu olhei para a pessoa e disse, oh meu Deus, eu vou aqui engolir essas palavras, porque senão ainda vou ser processada. Mas a vontade passou ali. Que dê vontade de falar umas poucas e boas, umas verdades. Gente, outra coisa, não existe um outro caminho que a gente possa fazer e alcançar Deus que não seja Jesus. Não existe. Existem pessoas edificando torres para tentar fazer o que Nimrod fez. E lá naquele lugar bem alto, ninguém tem acesso a elas. E elas também não dão acesso a Deus. Porque elas são tão esquisitas, eu prefiro usar o termo esquisito. São tão esquisitas que elas estão lá em cima, tipo, com a hora contada. Que é para Deus falar com elas. Porque elas pensam que elas não indo à igreja, Deus sofre alteração. Elas não aceitando Jesus, Deus sofre... Não, Deus é Deus. Quem precisa dele somos nós. Nós é que precisamos de um Salvador. Nós é que precisamos de um Senhor. E não vale a pena. Eu às vezes pergunto para a pessoa, me diz, essa tua vida aí que você está levando sem Deus, o que você conseguiu fazer? Você dorme em paz com tantos problemas? Ai, pastora, algumas dificuldades, mais. O que está acontecendo? Devido aos modismos, o pessoal corre para produzir resultados e não frutos. Nossa. Porque isso é muito forte. Porque os frutos é para quem está enxertado na videira. O modismo e o resultado, eles estão associados à força do braço. Força do braço demanda em que cada objetivo cumprido tem que esforçar mais que para o próximo. E a força do braço faz com que você perca a paz, porque você quer controlar todas as coisas. Então, não dá. Deus nos chamou para produzir frutos, não para produzir resultados. Os resultados são breves. Nós precisamos produzir frutos que depois passem de geração em geração. E ele escreve a memorial para um dia os nossos tataranetos lembrarem de quem nós fomos. É um legado. E as pessoas não querem. É sobre legado, pastor. É passar o bastão. As pessoas não querem. Porque custa. Porque dói. Porque eu preciso abrir mão de muitas coisas. Porque a entrega...
Hoje eu pedi... É igual a senhora falou, eu gosto do que é fácil. Hoje nós vivemos a geração do iFood, que eu peço na palma da mão, chega até mim. Porque é muito mais fácil, pastora, eu pedir uma comida feita no iFood do que eu passar 1h30 fazendo o almoço para os meus filhos, o meu marido, e em 20 minutos acaba com tudo. Há pouco eu te ouvi falar sobre a rosca, o pão de queijo e tudo mais. Eu morei num país, não vou dizer qual é, em que as pessoas eram extremamente difíceis. Muito difíceis. Sabe o que eu fazia? Que era para aliviar minha tensão? Eu fazia pão, aprendi a fazer pão de queijo, aprendi a fazer biscoito, rosca húngara, aprendi a fazer enroladinho de queijo. Detalhe, eu fazia aquilo, mas eu não comia. Eu mandava entregar para as pessoas. Foi aí que eu aprendi a desestressar um pouquinho e a caminhar para um lugar em que as pessoas elas não me atingiam mais. Porque o que me preocupava era um excesso de zelo que acabava por me machucar por causa de eu ver a posição que elas estavam e para onde elas estavam indo, do jeito que estavam. Aí eu comecei a fazer massas. Porque a gente faz massas e bate na massa. Bate na massa, soca a massa. Aí você vai dizer, lá na internet vai dizer, é a mesma coisa, você não está socando a pessoa. Não é não. Porque quando a gente acaba de fazer aquela massa, o alívio vem. Vem. Aí quando você chega no culto, você olha para a pessoa diz, pastor, obrigada por aquele pão, foi tão gostoso. A massa, você passa um óleozinho em cima, a massa cresce, você vai pro forno, tudo são processos Tudo. E mais uma vez a gente chega no ponto que a gente tem falado no decorrer da mesa toda. O crescer dói, o amassar dói. E não vale a pena. Tudo é com a presença. Se não for a presença, nós não damos conta de fazer nada. Hoje em dia o pessoal está muito à parte dos milagres. Na verdade estão querendo passar uma que Deus existe, mas é sem milagres. Porque nós vamos construir um bezerro de ouro para as pessoas olharem para ele e a gente vai pôr tudo que nós achamos que temos que pôr nesse bezerro de ouro e eles vão adorar. Deus por Deus, a gente coloca esse. É o que está acontecendo. Mais fácil. Mas Deus ainda faz milagres. Deus ainda visita o povo. Deus ainda cura, liberta. Deus ainda nos livra de acidentes. Deus ainda nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do roubador, do matador. Deus ainda nos livra disso. Deus ainda é Deus. E continuará sendo Deus. Eu não abro mão dele. Também não é. Tenho passado muitas dificuldades, algumas assertivas, outras não. Outras, talvez a pessoa vai dizer que eu prejudiquei, a pessoa vai dizer que eu não fui justa. Com tudo isso, eu não largo Deus. Não largo. Porque aonde eu saí, eu não volto lá mais. Não volto. Não volto. Porque uma pessoa sendo africana, a gente tem uma trajetória diferente. Então, para que a gente vai largar Deus no meio do caminho e voltar para aquilo que a gente foi ensinado a fazer no passado? Não vale a pena. Não vale a pena, porque em vez de nós entrarmos para o céu e sentar na mesa do Senhor, não, a gente vai fazer paz com Satanás e vai para o inferno. Para quê? Não, já cheguei aqui, vamos embora. Vamos continuar. Esse é o propósito, vamos continuar. A resiliência que existe na nossa vida é a capacidade de nós errarmos, mas não errarmos as mesmas coisas. Porque a resiliência aparece quando a gente dá conta e percebe que venceu os obstáculos. Não vamos errar naquelas coisas, mas vamos errar noutras. Porque a perfeição de Gênesis capítulo 17, versículo 1, que fala lá, anda na minha presença e ser perfeito. O pessoal pensa que aquela perfeição ali é tipo o perfeccionismo. Perfeccionismo é buraco na alma, é pecado. Pecado. Aquele perfeito ali que fala em Gênesis é a nossa total dependência de Deus.
E que dependência é essa? Admitir os erros, as falhas, se cair, não ficar prostrado, se levantar por causa dele. Ele é que vem e nos ajuda. Esse é o perfeito que fala lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, a parte B. É esse. E as pessoas interpretam totalmente errado. A nossa maior vitória é a nossa dependência ao Pai. Andar na presença e preferir a presença é a nossa total obediência e dependência ao Pai. Hoje eu acordei, eu disse, Pai, hoje o meu físico, ele está bem complicado, bem cansado. Hoje eu precisava permanecer aqui em Goiânia ainda. Aí eu recebo a ligação e a pessoa diz, olha, amanhã cedo a gente sai. Hoje eu vou ficar em off e vou fazer o quê? Vou me nutrir. Porque eu não sou um automático, eu não sou uma máquina. Mas eu já vivi tempos de máquina. Pastora, se todos nós entendêssemos que a presença é muito mais valiosa, é muito mais preciosa. Se as pessoas entendessem o tanto que a presença nos faz crescer, minha querida, esqueceria o poder. Eu vou te dar um exemplo. Todas as vezes que eu viajo e tem turbulência, não é sempre, mas todas as vezes que tem turbulência, eu digo, Pai, isso aqui, o que vai acontecer? Ele disse, não, filha, eu levantei esse avião, eu vou colocar por terra. Não preocupa, ele vai aterrar. Pai, mas está muito complicado. São os ventos. São os ventos. Teve uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro. O avião vinha aterrando em Santos Dumont e ele arremeteu. Nossa, e é tão ruim quando ele arremete. Quando ele arremeteu, eu estava na parte traseira do avião, com uma pessoa que nunca tinha viajado. Eu disse a ela, minha querida, você é a primeira vez que viaja, você não pode comprar o lugar aqui, você não pode sentar no lugar desse. Mas aquela mulher, ela quase botava os bofs para fora. Tadinha. E eu acalmando ela. Naquele dia, eu tive uma experiência diferente com Deus. Porque ele arremeteu, ele subiu tanto que quando ele ia tentar virar o avião deu um movimento estranho. Eu disse, pai, o que é? Ele disse, ele tem que ir um pouquinho mais longe, porque se ele vir aqui, ele cai, filho. Eu fiquei gelada. Ele foi até quase Teresópolis, deu a volta. A gente demorou quase meia hora nesse negócio aí. E ele embicou o avião e ele pousou sem nenhum problema. Nessa de 7 horas, eu disse, pai, o que é isso no meio do oceano? Ele disse, filha, o avião vai chegar a Brasília, não te preocupes. Agora, 2008 para 2009, eu saí da Inglaterra. Estava vindo morar para o Brasil para trabalhar aqui. Eu apanhei uma turbulência de 10 horas, 11 horas quase. Meu Deus. Eu vim na British, que é uma companhia que não atrasa. E ela chegou com atraso de quase 3 horas no aeroporto de Galeão. Meu Deus do céu. Nós saímos daquele avião, haviam pessoas que estavam, assim, bem transtornadas. A minha amiga que estava à minha espera disse, amiga, como é que você atrasa 3 horas num avião desses? E eu disse, amiga, eu fiquei numa turbulência que só ia no banheiro quem era homem, porque podia acertar em qualquer lugar. Agora, mulher não conseguia. Ela, tu tá brincando? Passou. O cara estava sentado ao lado de mim, um francês, ele disse que estava indo para o Rio pela primeira vez, ele estava desesperado, disse, eu pus a mão na mão dele e disse, calma, o avião vai pousar. E ele olhava para mim e dizia, a única doida aqui és tu. É porque eu sei, eu conheço. Quando ele começou a saber, imagina, eu saí de Heathrow até Teresópolis. Em Teresópolis, a turbulência cessou. O avião pousou no Galeão tranquilamente.
Turbulência pode ser só. E as pessoas ali naquela turbulência querem saber do piloto, das aeromoças, querem saber de quem está ali. Mas aquele que governa tudo, as pessoas não conseguem parar, mesmo com medo, e orar, e entregar, e perguntar para Deus. As pessoas não conseguem. Espera aí, deixa eu só terminar para tu ver o que aconteceu. Pousei no Rio, a minha amiga e os filhos dela, e mais tudo, Nora. Gente, olha, Rita, tem uma surpresa para ti, vamos lá na região dos lagos e não sei o que. Eu disse, tudo bem, vamos. Que eu tenho mesmo só que voar depois para Goiânia, tenho tempo. Cheguei na região dos lagos, a gente se hospedou num hotelzinho muito, muito bacana, e a senhora que estava fazendo limpeza, eu estava parada esperando todo mundo descendo do carro e tudo mais, descendo dos quartos. Ela veio em minha direção. Eu disse, sangue de Jesus tem poder, Pai, me guarda. Não quero problema, me guarda. Ela veio em minha direção sapateando. Ela chegou perto de mim e disse, lembra aquele avião que você entrou? E que em determinado tempo da viagem você começou a despedir porque você sabia que não havia mais hipótese? Quem segurou ele fui eu. Você saiu de lá e o inimigo veio atrás de ti. E eu realmente olhava para aquele mapa do avião e aquele mapa tinha um desenho diferente. Ele parecia uma serpente. O oceano, as ondas não rebentam no meio. Não existe isso. E ele desenhou direitinho. Estava me esperando, era ele. Misericórdia. Olha, eu fiquei assim. E ele disse, para que tu saibas que eu sou Deus que falo contigo. Eu governo tudo. E eu estava dentro daquele avião. Aquele avião tinha a hora e o momento e o destino. Meu Deus. Mas eu não permiti. Porque por causa de uma pessoa estar ali dentro, eu não permiti. A partir dali eu disse, não, pai, agora eu entro tranquilo. Entro tranquilo. Dói as costas, porque dependendo do nível de turbulência, as nossas costas não ficam paradas, né? Entro tranquilo porque eu sei que a presença está comigo. A presença vai comigo. E quando eu sei, pastora, que eu estou procurando mais o poder do que a presença? É quando você me identifico que eu quero mais o poder. É quando você acaba de pregar e espera os aplausos. E a palmadinha nas costas que diz assim, nossa, que pregação. Hoje tu rebentou com a boca do balão. Poder. Agora, quando tu desce do púlpito e tu já desce, pai, tem misericórdia. Pastora, você sabe o que eu fico assim, admirada? Projeto Mesa Entre Elas. Deus me entregou esse projeto. Quantas pessoas que eu já mandei uma mensagem, conversa comigo e falam assim para mim, me manda seu Instagram. Quando vê que eu não sou uma pessoa famosa, que eu não tenho quantidade de seguidores Nem que entro. vai promover, não me respondem mais. Nem entro. E hoje, na hora que a minha mãe chegou aqui em casa, eu conversando com a Ismênia, e eu falei assim, foi de última hora. Porque, mas a pastora Rita, ela não perguntou meu nome, meu sobrenome, ela não perguntou, Thalita, qual que é o seu Instagram? Aí ontem, 1h da manhã, eu mandando uma mensagem para ela para organizar, eu pensei assim, eu vou mandar meu Instagram para ela. O Senhor disse para mim, não. Não. Não é sobre o número de seguidores. Não é sobre fama, não é sobre poder, não é sobre nada. Nada. É sobre a presença do partilhar do pão. Pastora, quantos tesouros a gente dividiu aqui nessa hora? Quantos aprendizados. A senhora quis saber quem eu era? Não. Eu procurei a senhora por saber quem a senhora é. Não. Por saber se a senhora vai me acrescentar em alguma coisa. Porque acrescentar nessa mesa, o que a senhora me acrescentou, eu vou levar para a minha vida toda. Mas não é sobre o poder. Não é sobre isso. E as pessoas só querem o poder, o reconhecimento. Vou te dizer uma coisa rapidamente, Thalita. Teve um dia alguém que chegou perto de mim e disse, já era para você estar lá à frente? Você está perdendo tempo, você não tem mais idade de concorrer com essas meninas que estão pregando. Eu disse, ai, tem isso?
Não sabia? Eu pensava que tinha altar, joelho, boca no pó, leitura da palavra. Então, se o céu continua me dando revelação, o céu não entendeu que eu estou ultrapassada? E que eu já não tenho mais idade? Como assim? Como assim? E as pessoas querem nos influenciar de alguma forma. E rotular. E rotular. Thalita, nossa, louvado seja Deus, Deus está levantando você. Olha, seu nome está indo, você está pregando assim, assim, assim. Então vamos fazer diferente. Começa a colocar R$100 na rádio para falar seu nome, para fazer um sorteio. Começa... Jesus, não entenderam nada do que é o chamado, do que é a presença. Não. Se o Senhor me colocou aqui, foi Ele. Eu não pedi indicação de ninguém. E eu então que venho tão Eu não longe. pedi para que ninguém me levasse. Eu não paguei ninguém. Eu não mandei. Não, é o Senhor que tem soprado. Oh. E é assim que vai continuar sendo. Se o Senhor quer me levar numa igrejinha de 5 pessoas, Ele vai me levar. Mas se Ele quiser me levar numa de 5.000, Ele vai me levar. Eu prego do mesmo jeito. A Eu prego na de 5, prego na de 5.000. Presença, pastora. Acabou. Porque se não tiver presença, Não. do que adianta? E nós vamos, gente, isso vai ser resgatado. Eu fui ministrar numa igreja há uns 15 dias atrás, num interiorzinho aqui perto, Varjão, o nome dessa cidadezinha, Varjão. Pastora, eu cheguei lá à igreja, a senhora não tem noção na simplicidade. Tenho, eu venho da África. Pastora, eu cheguei e tinha 3 pessoas. Ótimo. 2 crianças brincando, jogando os brinquedos. Não tinha um instrumento. Chegou um irmãozinho com um violão no final. Pastora, mas que presença que eu falava assim, Senhor, eu não quero sair daqui. Senhor, eu não quero sair daqui, porque aqui a sua presença ela é notória. Aqui eu consigo praticamente pegar na sua presença e sentir o seu cheiro. Essa é a diferença. Aí a gente vai em outras grandes, não estou dizendo que são todas, mas que para você ministrar é difícil, porque as pessoas querem o tempo todo ficar filmando, tirando uma foto, isso, aquilo, outro, mas não querem sentir a presença. Não. Só sentem um arrepio, mas a presença não sentem. Não. Não sentem. Não. Então, para mim, eu lembrava do teu rosto. Eu, quando te vi, eu disse, onde é que eu conheço ela, meu Deus? Porque é tanta gente, onde é que eu conheço ela? Aí eu fiquei com muita tristeza eu não poder te responder, porque realmente eu não estava, e não era live, era presencial mesmo. Eu disse, quando eu for ao Brasil, Deus, se o Senhor permitir, eu vou me encontrar com ela. Pronto. Eu não tenho muita paciência para o Instagram, não tenho. Quem mexe é um pessoal aí, não tem. Se cresce, se não cresce. Eu também não tenho e não sei. Não sei nem postar uma foto direito. Agora, quando a gente caminha com Deus, o prazo de validade que as pessoas tentam nos impor... Nossa, pastora. Deus não aceita. Por quê? Porque a Bíblia diz, ainda quando tu fores velho, ainda darás frutos. O meu trio agora que viaja comigo, a mais velha tem 71, a do meio tem 65 e eu tenho 58. Se eu parar, a mais velha vai fazer o quê? Não. Nós continuamos a trabalhar. Continuamos. Porque a gente não trabalha para o homem. Trabalha para Cristo. A gente trabalha para Cristo. O meu pastor, eu tenho um pastor Sidmar, em Lisboa, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que santidade não é moda. Não. Unção não é grife. E altar não é passarela. Só fica ali quem Deus realmente vê, chama, e a pessoa se torna fiel e íntima de Deus. E para estar no altar, as pessoas acham que é o poder. Não. Por isso é que o poder, naquele dia, ele vai falar. Ele vai ter que chamar a presença e dizer, mas Pai, em teu nome nós fizemos, nós expulsamos. E a presença vai dizer, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Porque
Porque vocês não tiveram intimidade comigo. Vocês quiseram aquilo que eu dava. Mas vocês não quiseram conhecer o autor da bênção. Então, eu não vos conheço. Mas em teu nome... Mas eu não vos conheço. Você já viu que hoje o mundo, pastor, as pessoas estão trocando a presença, Jesus, Deus, pelas outras coisas? Claro. Exemplo, o celular. Ux. Unipresença, eu estou com a senhora que está lá em Lisboa. Se eu quiser te ligar agora, eu estou com você. A onisciência, tudo que eu preciso procurar, está na palma da minha mão. Tudo eu estou associando ao meu celular. Eu tenho o que eu quero ali na palma da mão. Eu ouvi uma reportagem ontem que eles estão em estudos que daqui 15 anos as pessoas não vão começar a morrer. Aí eu, meu Deus do céu, querem imitar o poder e a presença do Senhor. Ó, Thalita, eu ainda sou do tempo do ronca. Vou falar o porquê. Eu ainda funciono com isto. Gente, posso ter todos os tablets da vida. Posso ter, mas eu funciono com isto. Pastora, a senhora viu que antes de eu começar, o Davi veio aqui umas 3 vezes me colocar no lugar. E aqui eu não saí daqui, eu nem sei para onde que eu vou. Mas a minha Bíblia, ela é cheia de post-it, de papel, de tudo. Eu tenho uns 3, 4 cadernos, Não, eu tenho porque mais. eu também sou assim. Eu tenho mais. Eu tenho quilos de pregação. Já cheguei a pagar excesso de bagagem por causa de pregação. Olha Por causa de isso. folha de pregação. Já. Mas eu não abandono elas. Não pode. Mesmo digitalizadas no computador e tudo, põe no computador, Não, mas digitaliza. Eu tenho que ver folha. E esses dias eu estava estudando, escrevendo, e o Senhor me disse, prepare e separe um caderno. Fui, comprei, separei o caderno e Deus ali não falou mais nada comigo. Enquanto eu estava estudando, Ele disse, escreva. Escreva. E eu escrever o quê? Escreva sobre mim, sobre os textos, mas para entregar para a Helena e outro para entregar para o João. Escreva memória. Escreva, deixe, porque aqui vai se perder. O Aqui livro as perdura. outras pessoas podem vir O pegar, livro perdura. mas a sua escrita, aquilo que eu tenho, tá ali. Eu já escrevi quase a metade do caderno da Lili. Põe depois no livro. Pastora, é a presença. Põe Eu depois quero no é a livro. presença. Por isso, Uau. eu vou te falar uma coisa, Thalita, não é a brevidade da vida, não. É o tempo de qualidade que a gente passa com Deus dentro dessa brevidade da vida. Porque é ela que vai produzir frutos para a eternidade. É ela que vai produzir frutos para a eternidade. Gente, eu já participei de alguns eventos que eu chegava, eu dizia, ó, aquela irmã ali é só resultado. Vai fazer a pose assim, a pose assada, a pose cozida. E eu ali, bem tranquilo, olhando. Aí, acabo de pregar, ela vem e diz, nossa, tu é das antigas, hein? People, já não tá mais na moda. É bem isso. Eu não quero estar na moda, não, Também pastora. não, tá na moda. A santidade não é moda, cara. Não A santidade quero é uma realidade. Esses dias outra pessoa virou para mim e falou assim, nossa, Thalita, fulana tá em todos os eventos que tem de mulheres, foto com todas. Por que que você não tá? Por que que você não é convidada? E o altar da fulana, E aí como é eu que é? peguei, e naquela hora, pastora, sabe o que desceu? E aí eu entrei dentro do meu carro e pensei assim, mas por quê? Por que que realmente eu não tô sendo convidada? Por que que eu não tô nessas mesas? Por que que eu não tô nessas... Por quê? O Senhor disse para mim, porque eu não quero que você se contamine, porque você tem que ser presença. E não a moda, e não o poder, e não o reconhecimento. Porque a partir do momento que o seu nome for citado mais do que o meu na sua vida, Não você interessa. perdeu o foco. Perdeu. Ó, vou te falar de uma coisa que aconteceu comigo. Eu sentei numa mesa que eu tinha naquele lugar o merecimento e a honra.
Quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, feliz demais. Alcancei o E objetivo. de repente, O constrangimento. Deus desce uma espada em minha direção, que quando ele passou a espada, eu disse, morri. Disse, mas morri por quê? Pai, o que aconteceu? Eu estava ali sentado. Desde uma espada. Ele permitiu uma situação. Eu disse, ai pai, o que é isso aqui? Ele ainda disse, e se tu tocares nela, tu vais ver o que eu vou te fazer. Quando eu olho, ele tinha transformado aquela pessoa, tinha permitido que o acúmulo de pecado daquela pessoa se transformasse em joio. Quando é joio, nós não podemos tocar de jeito nenhum. Então eu disse, nossa pai, nenhuma oração. Não, o tratamento é teu, Rita, não é dela, é teu. E sabe por que era meu? Porque naquela mesa tinha um prato que eu não podia tocar. Há 30 e tal anos eu fiz um acordo com ele assim, pai, quando eu tiver para desviar, se eu pode até quebrar minhas pernas, mas não me deixa perder a salvação não. E naquele dia ele quebrou. Nossa. Aí, dias depois, ele me deu uma pregação. Por que os valentes caem? Porque eles têm direito, ou é permitido, a mesa do favor, que é o merecimento, a mesa da honra. Mas quando chega o favor e a honra, eles se incham de uma maneira que não passam para a mesa da graça. Eu vou te falar uma coisa, Thalita, eu já caminho com Jesus há 30 anos. A mesa da graça é uma mesa que pouquíssimos têm acesso. Poucos têm acesso e ninguém quer ter esse acesso mais. Porque é um preço, amiga. Nem vou falar em preço. É um posicionamento acima de insulto. Insulto na internet. Acima de deboche. Acima de desprezo das pessoas. Acima de desvalorização por causa de oferta. Acima de tudo isso. E quando uma pessoa senta naquela mesa da graça, olha para o resto, é mesmo só o resto, amiga. Não vale a pena. Afinal, o importante era aquilo ali. E os valentes caem. Porque eles começam a ser interpretados como semideuses. Só por causa do favor e da honra. Mas não experimentam a graça, que é a real dependência do Senhor na mesa, onde Ele não permite pratos, mas permite lugares. E nós, por causa do favorecimento e da honra, a gente acaba sentado numa mesa que tem pratos. E Ele quer nos dar lugar. Eu estou a dizer, Thalita, não me arrependo de maneira nenhuma. Essa prova que eu passei e saí do outro lado cantando o hino da vitória, não me arrependo, Thalita. Eu regressei. Eu estava dizendo ontem para o meu filho em relação a isso. Não se dobre, não se curve aos pratos. Não. Aí ele, mamãe, como assim? Eu, antes da gente terminar de conversar, você entra pro seu quarto. Meu filho tem 11 anos. Lê Daniel 3. Lê o Daniel 3, volta que a mamãe vai conversar com você. O que você entendeu, filho? Mamãe, que eu esqueci o nome deles, mamãe. Como é que é o nome que é difícil, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não negociaram. Eles não negociaram a presença. Eles não se dobraram. Mesmo que custasse a vida. Ele sabia, filho, que Deus que eles servem, se quisesse, iria livrá-los. Mas se não quisesse, eles sabiam que iria morrer com aquele que tudo pode. É verdade. O caráter de Cristo foi mostrado através dos 3 do quarto homem da fornalha. Verdade. E eu disse para ele, meu filho, seu caráter tem que ser mostrado nas mesas que você se assenta. E o caráter de Cristo é que tem que aparecer. Verdade. Não queira favoritismo, não queira estar onde você não deve estar. E não se dobre. Não se dobre. E depois dessa experiência que eu passei, eu vi que a unção da minha vida foi completamente transformada. Dei um passo assim,
As meninas andam comigo, elas dizem, não, Rita, você está muito diferente. Está muito diferente. Mas a identidade mudou. Completamente, foi renovada. Mas a diferença que elas estão vendo é a diferença que está dentro de mim, do antes e depois, é muito grande. Antes, Thalita, eu tremia por causa dos comentários, me frustrava por causa dos olhares, me decepcionava por causa das portas. Hoje, Thalita, a senhora entendeu tudo. Hoje. E é sobre isso, a gente entender. Hoje que... E eu paralisei, pastora. Eu paralisei por conta das críticas. Eu não fiz. Até onde o Senhor me puxou de novo. Ele diz, ou você vai, ou eu levanto. Não. Porque ele não vai deixar de fazer. Não vai. Ele não vai deixar de fazer porque eu não quero. Não vai. Para mim, olha, eu vou falar uma coisa, é um prazer enorme ter vindo aqui. Prazer enorme. Sempre que eu estiver aqui em Goiânia e puder, você fica à vontade, não tem problema não. Não, você escolhe o tema, dá um tempo para me familiarizar no tema, a gente conversa de boa. É sério, de boa. Não tem problema não. É sobre o pai que a gente está conversando. Claro. E a gente não vai amar conversar sobre o pai. Ensinar sobre o pai. Mostrar a face de um pai. Pode. Se assentadas na mesa, partilhando o pão. Fica à vontade, fica à vontade. É sobre isso, pastor. E eu quero te agradecer. Te agradecer porque a senhora entendeu o seu lugar à mesa. Como? Muito obrigada por Nada, se dispor. Nada, por querida. não olhar quem eu sou. Não olhar se eu tenho poder ou não. Mas estar aqui partilhando do pão comigo. Ontem tu me deu um abraço muito especial. Que bom. Diferente. Amém. Foi um dos abraços mais diferentes ontem que eu recebi. Porque até isso Deus dá discernimento. Amém. Ontem tu me deu um abraço muito diferente. Muito mesmo, muito. Muito. Eu disse, não, pai, amanhã eu vou lá. Não tem problema não. Tô cansada, mas eu vou. Amém. Pastora, pra gente encerrar, diga algo para essas pessoas, para essas mulheres, homens, todos que estão nos assistindo, sobre o lugar que verdadeiramente eles precisam estar. Amém. Que é na presença. Aleluia. Você que está me escutando, agora é uma coisa entre eu e você que está aí desse lado. Tete a tete. Eu quero te dar um conselho que eu dou para mim. Independentemente das amizades, independentemente do lugar, independentemente das coisas que as pessoas possam falar ou possam ter opinião sobre ti, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Cada um é livre de expressar o que quiser. Por isso é que a nossa vida ela tem que estar voltada para Deus, porque Deus nos corrige, Deus nos alinha, Deus nos traz, Deus nos leva, Deus nos põe em lugares de descanso, em águas tranquilas, mas Ele também nos faz passar pelo vale. Mas Ele não deixa de ser Deus da nossa vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando, não sei. Mas se você parou, entrou nessa live, você parou, entrou nesse podcast, você parou, entrou aí, é porque você percebeu que o assunto era de suma importância. Eu quero falar algo para ti hoje. Não deixa para amanhã, hoje. Entra no teu quarto, fecha a porta e pede a Deus, que é para Ele mostrar para ti o que é necessário para você não ficar apenas dependendo de milagre, dependendo de Deus as pessoas te socorrerem toda hora, dependendo de assistir pregações onde o poder tem mais evidência que a presença. Nossa. Não dependa disso, dependa da presença. Eu vou te falar uma coisa que Deus me deu ao escrever essa pregação. Existe poder sem a presença, mas não existe a presença sem poder. Quando a presença visita, ela traz o poder, ela traz o milagre, ela traz a cura, ela traz a libertação, ela traz a salvação, que é exatamente isso que você precisa. Então entra no teu quarto, fecha a porta. Entra em Deus e fecha a porta. Rasga o teu coração e não as tuas vestes e abre o coração para Ele, onde só Ele está escutando.
e diz, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sei que está errado, mas eu quero a tua presença, me ajuda. E tu vai ver Deus entrar na tua vida de uma maneira como você nunca experimentou. Outra coisa, quando Deus entra na nossa vida, não espera aplausos, não espera palmadinha nas costas. Espera, sim, a visita dele a cada dia, cada hora, para aquilo que ele vai acrescentar na tua vida e para aquilo que ele vai tirar. Mas no final, você será transformado para a glória dele. Aleluia. Amém? Eu deixo essa palavra para ti, em nome de Jesus. Amém. E eu quero abençoar a sua vida hoje. Eu sei que assim como você aprendeu e você foi edificada. E você entendeu o lugar a qual você precisa estar. É na presença. Não busque o poder, busque a presença. É igual a pastora disse, mas quando você busca a presença, né, pastora, o poder vem. Então que você seja abençoado. Que a sua casa seja cheia da presença do Senhor. Que o seu casamento, que os seus filhos sejam cheios da presença do Senhor. Aleluia. Que onde você for, as pessoas vejam em você algo diferente. Aleluia. Que é a presença. Que as pessoas não perguntem quem você é, o que você faz, mas sim o que você carrega, que verdade. você é diferente. Aleluia. Que você possa ser transbordante da graça, da presença e do favor do Senhor. Amém. Que você seja cura, que você seja alegria, que você seja paz, que você seja tudo aquilo que alguém que está do seu lado precisa. É verdade. Porque é você que carrega Jesus onde Amém. você passa. Que o Senhor abençoe você hoje, Em nome de amanhã Jesus. e até que Ele volte. Em nome de Jesus. Que você possa mandar essa mesa para várias pessoas e ser abençoada assim como você. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.